avaliação referente à prática formativa no museu, ampliando os campos de atuação do pedagogo. A professora Macilene Vilma Ribeiro Gonçalves é graduada em pedagogia, possui especialização em paradigmas atuais em educação, é mestre em educação e doutora em educação. Ela é professora titular, né, nível 4 da faculdade, na Faculdade de Educação, na Universidade do Estado de Minas Gerais. Atualmente é chefe de departamento, do Departamento de Administração Educacional. Nossa chefe, né, professora Nisilene? Ela então, está na chefia do Departamento de Administração Educacional e hoje também coordena o projeto de extensão de pedagogia hospitalar. Ela tem experiência na gestão de projetos pedagógicos em espaços não escolares, foi consultora na FIENG e coordenadora de ensino e pesquisa no Hospital da Baleia, atuando também como pedagoga hospitalar, com a pedagogia hospitalar. Foi membro e coordenadora do CEP, que é o Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital da Baleia, e atualmente dedica-se à pesquisa sobre a atuação do pedagogo nos espaços não escolares, a gestão dos processos pedagógicos nos diferentes espaços de atuação desse profissional e suas práticas pedagógicas. Professora Nisilene Imaculada Lucindo, é doutoranda e mestre em educação pela UFOP, é pós-graduada em gestão de pessoas com ênfase em pedagogia empresarial e gestão contemporânea de educação, da educação escolar, e em supervisão, orientação e inspeção escolar. Possui graduação, bacharelado em secretariado executivo bilíngue e licenciatura em pedagogia. Atualmente é professora da Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais, é vinculada ao Departamento de Administração Educacional e desenvolve pesquisas na área da pedagogia nos vários espaços de atuação. Entre as ocupações, né, que ela já esteve e está, ela atua além de como docente no curso de pedagogia na Faculdade de Educação, atua também na Secretaria do Centro de Extensão e coordenando um projeto extensionista voltado para a formação de pedagogos e licenciados em pedagogia. Um outro voltado para a formação de professores. Integra o FOPROF, né, e o Núcleo de Estudos e Pesquisas de Psicologia da Educação e Psicopedagogia da UEM. Nosso professor Daniel Cardoso Alves, professor do Departamento de Fundamentos Sócio-Históricos e Filosóficos da Educação, da área de Filosofia e Educação. Ele atualmente é doutorando no programa de pós-graduação em Educação, Conhecimento e Inclusão Social, área de concentração em Educação e Linguagem, é mestre em Ciências Ambientais, especialista em Geografia e licenciado em Geografia. Atualmente, né, ele atua na FAI, como eu disse, como professor e vinculado ao Departamento de Fundamentos Sociofilosóficos, né, atua como docente no curso de Pedagogia e desenvolve pesquisas de doutoramento na área de concentração em Educação e Linguagem, com foco nos estudos sobre multiletramentos e o papel da multimodalidade no processo de formação cartográfica de geógrafos e pedagogos. Também tem experiência com a coordenação de programas e projetos, entre outros, né, e coordenação de pós-graduação e diretor-geral de cursos. Bom, gente, eu tive o cuidado de fazer a apresentação dos nossos palestrantes da noite de hoje, principalmente considerando o tema que eles irão abordar hoje conosco, que é a possibilidade ampla de atuação do profissional da pedagogia. Pela apresentação dos nossos palestrantes agora à noite, a gente vê o quanto é ampla a formação e quanto é rica, né? O quanto é rica o olhar, o quanto é rico o olhar que eles trazem, né, para o curso de pedagogia, para a formação desse profissional da pedagogia. Então, o meu intuito, né, em trazer, principalmente a apresentação, é de enfatizar aí o quanto irão contribuir. Bom, a nossa atividade, então, dizendo o meu prazer, né, estar com vocês, a nossa atividade tem a duração até às 21h30,
não é? Vocês podem organizar o tempo, eu solicito apenas que a gente tenha um tempinho antes do término, entre 15 e 20 minutos, para que possa abrir para as considerações, para o esclarecimento de dúvidas, atender algumas colocações que os participantes fizerem. Aos participantes, eu solicito a gentileza de fechar a câmera e o microfone. Eu estou vendo aqui o Hugo. E Hugo, há quanto tempo? Fechar, por gentileza, a câmera e o microfone, porque assim a transmissão não vai ser interrompida, ela vai fluir com mais leveza, deixando visíveis apenas os nossos palestrantes. Eu vou acompanhar o chat, então vocês podem fazer as perguntas, colocações e comentários pelo chat, que ao final eu vou trazer para os palestrantes poderem contribuir aí conosco. Também no decorrer da atividade, eu vou colocar também o link para que possa ser confirmada a presença e, posteriormente, vocês receberem o certificado, ok? Então, eu desejo a todos um ótimo trabalho, reitero o prazer de estar aqui e acompanhar essa palestra. Tudo de bom, estamos ansiosos por ouvi-los. Viu? Podem começar. Obrigada, Cris. Obrigada, Cristiane, colegas, Marcilene, Daniel, amigos, né? Os nossos alunos que estão por aí, a todos boa noite. Então, a gente vai começar fazendo a nossa apresentação. Marcilene, você pode... Sim, já tô... Ela, por um momentinho. Não sei porque não está aparecendo aqui, peraí. Janela de aplicativo. Enquanto vai abrindo, gostaria de ressaltar, nós estamos com 125 participantes. Que coisa! Não está querendo aparecer aqui, não. Posso iniciar sem a apresentação, então, enquanto você tenta colocar? Uhum. A nossa atividade que a gente programou para apresentar na noite de hoje, né, ela resulta de uma ação de extensão que eu coordeno no Museu de História Natural, né, e de um artigo que a gente acabou de escrever os três sobre os resultados de uma pesquisa que foi realizada. Então, o título da apresentação é Prática Formativa no Museu, ampliando os campos de atuação do pedagogo. Né? Como a Cristiane mesmo colocou, né, a questão tem a ver com o nosso tema de pesquisa, porque a gente acaba trabalhando sobre essa questão da pedagogia, do pedagogo atuando, né? A gente tem uma concepção ampla desse espaço de atuação do pedagogo. Então, a gente tem levantado essa bandeira, né, que o espaço de atuação do pedagogo, ele não está restrito ao espaço da sala de aula. E para promover o nosso diálogo, a nossa reflexão que a gente traz aqui hoje, nós fizemos uma divisão, né, das falas aqui entre os colegas. Então, nessa primeira parte, eu vou fazer uma introdução da temática, vou apresentar aí a ação de extensão, né, que dá origem ao trabalho que a gente está expondo. Vou falar um pouco do loco de atuação que a ação se desenvolve, né, e vou apresentar aí o desenho metodológico dessa pesquisa que a gente realizou. No segundo momento, a professora Marcilene vai trabalhar um pouco do marco teórico, né, fazendo aí uma discussão em torno da pedagogia, o que é a pedagogia como ciência da educação, esses espaços de atuação do pedagogo, e para fechar,
né, o nosso colega Daniel vai apresentar os resultados dessa pesquisa aí que foi desenvolvida. Marcilene, pode passar, por favor. Aí eu começo, gente, fazendo uma reflexão, né, pensando aí em torno da pedagogia. Pensando a pedagogia como um curso, né, que é o curso responsável por formar o pedagogo, mas pensando a pedagogia também como uma ciência da educação, né, como uma ciência que estuda, que reflete sobre o fenômeno pedagógico. Então, eu volto aí na questão do curso de pedagogia, quando ele surge lá atrás, em 1939, né, o curso de pedagogia completou aí 80 anos, né, agora nós estamos em 2020, ele já está com 81 anos, mas ele nasce lá em 1939 e ele nasce justamente com o propósito de formar professores. Ele formava o professor, que era aquele professor que ia trabalhar no magistério, formando os professores do ensino primário. E durante esse percurso histórico do curso, né, ele teve algumas modificações, mas não deixou o tempo todo de trabalhar nessa questão da formação dos professores. E com isso, o que a gente tem? Né? A gente tem a escola muito forte como um campo simbólico de atuação do pedagogo. Então, a maioria dos profissionais, dos egressos que saem do curso de pedagogia, o principal campo de atuação deles é a escola, é o sistema educacional. Só que aí, com o tempo, né, a gente tem algumas discussões e as coisas vão se modificando. Então, na sociedade contemporânea, né, eu trago até aí uma fala adaptada do Severo, José Leonardo Rolim de Lima Severo, que ele vai falar assim, olha, no contexto atual, a gente tem uma pluralização dos cenários de atuação do pedagogo. Então, o trabalho do pedagogo, ele não fica mais restrito, né, à escola. Então, aí a partir de 2006, a gente tem a última diretriz, né, que regulamentou o curso de pedagogia, que ela vai falar um pouco dessa ampliação dos campos de trabalho do pedagogo. Né? Inclusive, ela vai falar que, né, a gente precisa de formar o professor para atuar nos anos iniciais, na educação infantil, mas também naqueles campos que apresentam demanda dos conhecimentos pedagógicos. Então, esse egresso, ele deve estar apto para atuar tanto no espaço escolar quanto no espaço não escolar. Então, a discussão que a gente traz nesse sentido é de problematizar a formação que tem sido assumida pelos cursos de pedagogia em relação a essa formação para o pedagogo atuar nos espaços não escolares. Pode seguir, Marcilene. E aí, eu apresento para vocês, né, o que eu comentei no início, o que a gente está apresentando aqui é resultado de duas ações, uma ação de pesquisa e uma ação de extensão. A ação de pesquisa, ela surge a partir dessa ação de extensão. E o que é essa ação de extensão? Essa ação de extensão, ela é denominada o Pedagogo no Museu, é um encontro de formação de pedagogos que a gente desenvolve lá no Museu de História Natural, né, desde o ano de 2015. E como que a gente chegou na proposição dessa ação? Né, eu entrei, né, para trabalhar no Museu de História Natural da UFMG no ano de 2009, e como eu tinha formação na área de pedagogia, sempre trabalhei na área de educação, eu ficava sempre bicando, né, e pensando assim, aquele espaço é um espaço assim, educativo, né, então ele dá margem para desenvolver várias atividades formativas, de formação, mesmo com o público interno, com os funcionários, porque é uma instituição grande, então você consegue desenvolver formação com os funcionários, mas também com o público visitante. Então, eu já atuava no centro de extensão, na época, em 2012, eu passei a coordenar uma ação que era voltada para professores. A ação chamava-se O Professor no Museu. Qual que era o objetivo? A gente tinha diagnosticado que muitas vezes os professores que iam para o museu, visitar o museu com os seus alunos, aí da rede pública estadual, municipal, muitas vezes eles não tinham conhecimento prévio daquele espaço, de qual era a potencialidade dele, que tema que poderia ser trabalhado.
Então, a gente pensou em fazer uma oficina voltada para esse professor, para que ele pudesse planejar essa atividade antes de fazer a visita, porque aí a gente entendia, né, que ia ser mais rica, ia explorar mais o potencial. Quando foi no ano de 2014, nós identificamos que apareceram muitos licenciandos de pedagogia. E aí eu fiquei pensando, mas por que o licenciante de pedagogia está procurando museu? Porque o público-alvo da ação eram os professores, principalmente professores da escola pública. E aí eu comecei a pensar o porquê. Aí eu encontrei algumas respostas lá na teoria, né? O próprio Libânio vai falar dessa ampliação, né, dos espaços de educação que a gente tem na sociedade hoje. Você não aprende, né, só dentro da escola. E aí envolve aquelas questões da educação formal, mas a educação informal e também a não formal. E aí eu tive um outro olhar para a diretriz do curso de pedagogia, que foi o que eu mencionei anteriormente. A própria diretriz fala da atuação do pedagogo em espaços escolares e não escolares. E aí eu entendi, o grupo estava lá procurando conhecer quais eram as atividades educativas que aquele espaço proporcionava. E a partir dessa demanda, eu pensei, então, para o próximo ano, vou bolar um projeto que contemple para trabalhar a formação do pedagogo. E foi aí que surgiu o encontro de formação de pedagogos em 2015. Pode passar, Marcilene. E aí, quando esse encontro, foi aprovado pelo conselho diretor e que a gente pensou em trabalhar com dois público-alvo. O público-alvo, que eram os pedagogos, que já estavam formados e atuavam já dentro da escola, porque eles poderiam participar desse encontro, descobrir um pouco essas potencialidades, mas, ao mesmo tempo, os licenciandos, que era o objetivo do grupo que esteve lá no ano anterior, saber, que lugar é esse, que atividade ele proporciona. Então, quando o encontro foi gerado, ele passou a ter como objetivo geral ampliar o conhecimento dos licenciandos do curso de pedagogia e dos pedagogos que atuam nas escolas sobre as ações educativas que eram desenvolvidas pelo Museu de História Natural. A gente tem muitas, eu não vou entrar no mérito das questões aqui. Como objetivos específicos, essa proposta tinha como objetivo expandir o conhecimento sobre o museu. Muitas vezes, na hora que a gente perguntava assim, qual que é o conhecimento que você tem sobre o museu? E aí, muita gente ainda tem aquela ideia, eu nunca visitei museu como espaço de guardar coisa velha. E assim, eu queria tentar fazer uma reflexão para modificar, porque o nosso espaço, depois eu vou apresentar umas fotos, ele dá, assim, oportunidade para muita coisa. Então, era expandir o conhecimento sobre o museu, apresentar o museu como um possível locus de atuação do pedagogo, porque eu estava lá dentro e eu vi a possibilidade de atuação do pedagogo lá dentro, colaborar com a formação inicial do pedagogo, fazendo essa abertura, para discutir esse campo, auxiliar os pedagogos na proposição de atividade junto aos docentes na escola e estimular a produção do conhecimento sobre a atuação do pedagogo no museu. Pode passar, Marcilene. E aí, no próximo slide, eu trago aí para vocês algumas fotos, do espaço lá do Museu de História Natural. Marcilene, pode passar, por favor. Para poder identificar que espaço que é esse. Então, o Museu de História Natural, ele é um museu que é um museu universitário, pertence à Universidade Federal de Minas Gerais. Ele está localizado ali no Horto Florestal. Antes, ele ocupa uma área verde muito grande, de 600 mil metros quadrados. Antes de ser museu, ele foi Horto Florestal, ele foi Estação Experimental de Agronomia, foi Instituto Agronômico, e aí, em 1969, ele tornou-se museu. E depois ele passou a abrigar o presépio do Pipiripau. Então, é um museu, assim, que é um espaço, que tem um acervo em várias áreas, na área da arqueologia, na área da paleontologia, da geologia, da botânica, da cartografia histórica, da arte popular, e é um espaço interdisciplinar, além de ser um espaço de cultura, um espaço de arte, um espaço de conhecimento, de pesquisa, de formação, de lazer. Então, assim, é um lugar
que pode ser explorado, e eu acredito que deve ser mais explorado pelos professores, mas para isso, nós, enquanto educadores de museus, precisamos mostrar essas potencialidades que o museu tem. Então, o encontro de pedagogos surge aí nessa expectativa, né, de pensar o museu nesse espaço. E aí, os dados que serão apresentados, pode passar, Marcilene, ele surge de uma pesquisa que foi coletada no Encontro de Pedagogos, foi realizado em 2017. Então, as pessoas que participaram, né, foram 94, não, foram mais, foram 133 licenciados que participaram desse encontro em 2017. A gente teve outro tipo de público, de outras áreas, professores, mas aí aqui a gente focou os dados dos licenciados. Então, a gente aplicou um questionário, né? E aí, para compor a metodologia desse trabalho, a gente desenvolveu pesquisa bibliográfica, né, com base nos dados aí que falam sobre o referencial teórico de museus, o referencial teórico da pedagogia, de educação formal, não formal. E na pesquisa de campo, participaram 94 licenciantes que devolveram esse questionário. E os dados, a gente tratou os dados com base na análise de conteúdo, que é uma técnica indicada pela Bardan. E aí, só para apresentar um pouco como que funciona o encontro, né, eu trouxe aí, falando da carga horária. Como que ele funciona? O encontro é certificado, é uma ação de extensão registrada na UFMG. Ele tem carga horária de 8 horas. A gente começa com uma palestra, né? Geralmente o museólogo participa da palestra para poder falar dessa questão do museu, como que o museu surge, da sua potencialidade e tal. A Fernanda, que é a pedagoga, também participa, falando um pouco, dando um depoimento do trabalho dela. Depois eles fazem visita aos espaços que a gente tem, da história natural, vai no presépio do Pipiripau, fazem caminhadas pela mata e participam de algumas oficinas. Eles passam o dia no museu. No final da tarde, a gente faz uma dinâmica, né, para ver se tudo que eles vivenciaram ali tem a ver com o que a gente discutiu, o que a gente está pensando. E são esses dados que a gente vai socializar para vocês. Pode passar, Marcilene. Então, as questões que aqui serão enfocadas, elas, nesse ano de 2017, elas enfocaram esse público de licenciando, e aí a gente queria saber deles qual que era o perfil desse público, né? Qual que, na visão deles, era o público que frequenta museus, que atividade que um museu proporciona para o seu público, né? Qual que é o propósito de um docente quando propõe uma visita da sua turma ao museu? Né? Que disciplinas eram ofertadas no curso de pedagogia que evidenciam outros espaços de atuação do pedagogo? Que formação eles consideram necessária para ser um pedagogo e atuar no museu? E qual que é a relevância da experiência que eles vivenciaram no encontro de pedagogos? E aí, agora eu passo a palavra para a professora Marcilene, né, que vai discorrer um pouco aí sobre o marco teórico, tendo como base aí a pedagogia como ciência da educação. Ok? Professora Marcilene, Podemos agora sim. Oi. Então, gente, falando sobre o embasamento teórico da nossa pesquisa, né, que a professora Nilzilene estava apresentando, a gente tem aqui alguns autores que nós trabalhamos, o Morandi, Libani Pimenta, dentre outros aqui desse livro Pedagogia, Ciência da Educação, a Franco, que trabalha pedagogia como ciência da educação, e o Rousset, do livro Manifesto a Favor dos Pedagogos. Tem mais esse artigo também aqui da Libani Pimenta, né? Então, a gente começa apresentando um debate que existe há muito tempo, né? Como a Nil falou, muitos anos já de existência do curso de pedagogia, né, data de 1930, né,
quando foi criado o curso de pedagogia, então, sempre houve um debate no curso de pedagogia, mas muito acentuado a partir dos anos da década de 80, e antes da publicação das diretrizes curriculares nacionais do curso de pedagogia, né? Então, esse debate sempre, ele vinha, uma corrente defendendo que o curso de pedagogia deveria ser destinado à formação única e exclusiva do professor, né, do docente do ensino infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. Então, partindo dessa premissa, né, foi promulgada as diretrizes curriculares, e nas diretrizes, elas têm um discurso, né, de um pedagogo que seria capaz de atuar em todos os espaços onde houvesse educação. No entanto, o que a gente vê é que ela não deixa clara. Então, qual é a crítica dos autores, como Libânio e Pimenta? Que ao não elucidar como que deveria ser a formação do pedagogo atuar nos espaços fora da escola, limitando a formação de professores, porque ela aborda, mas ela não dá as diretrizes concretas de como teria que ser essa formação. Então, devido a essa obscuridade, o Libânio e a Pimenta, eles falam que a LDB não, as diretrizes curriculares nacionais do curso de pedagogia, elas deixaram várias lacunas. Elas limitaram a tarefa de formar exclusivamente professores para a educação infantil e para os anos iniciais do ensino fundamental, né? Deixaram lacunas quanto à identidade do pedagogo e à natureza do curso de pedagogia. E aí, quando a gente trabalha a pedagogia como ciência, né, a gente vê que as diretrizes curriculares não abordam a epistemologia da pedagogia. Então, quer dizer, ela não deixa clara na proposta de formação qual seria a identidade do pedagogo. Né? A Franco até tem um capítulo que fala pedagogo profissional da pedagogia, né? Cientista da educação. Então, se a gente tem uma ciência da educação, que seria pedagogia, o pedagogo tem que ser um cientista da educação. Então, ele não pode ser só professor, como pregam, né, como orientam, na verdade, as diretrizes. Limita o campo da ciência da pedagogia, né, como eu falei, e privilegia a prática em detrimento da teoria. Por ter essa visão de que o curso é essencialmente prático, de que o professor tem que ser um técnico para aplicar as práticas pedagógicas na sala de aula, então, o curso quase que se direciona para a prática, limitando, né? Então, eu tenho que aprender a prática para eu atuar na sala de aula. Então, há uma redução do exercício do pedagogo à docência e da pedagogia ao curso de formação de professores. Como sempre fala a professora Nilzilene, né, a gente tem que ver a diferença, o que é pedagogia e o que é o curso de pedagogia. São coisas diferentes, né? Então, com a promulgação das diretrizes curriculares do curso de pedagogia, Libânio e Pimenta apontaram várias consequências dessa concepção reducionista que apresenta as diretrizes. Que seria, como consequência, né, a formação de qualquer tipo de educador como docente, a descaracterização do campo epistemológico da pedagogia, o esvaziamento da teoria pedagógica, a segregação do processo de formação de professores, educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental e das demais licenciaturas, a eliminação do processo de formação do especialista em pedagogia. Então, a gente percebe, né, a gente que está no curso de pedagogia, principalmente quem está há muitos anos, e mesmo após a publicação das diretrizes, ela não conseguiu ainda chegar na academia, né, assim, adotando uma concepção mais ampla do curso de pedagogia e da própria ciência da pedagogia, né. Então, a gente percebe, quando a gente vê que os cursos, né, o severo que a
que a Nil citou, fez uma pesquisa também, inclusive a tese de doutorado dele é essa pesquisa. Ele pesquisou várias matrizes curriculares de cursos do Brasil inteiro de pedagogia, e ele percebeu essas questões, né, a falta de um direcionamento, de disciplinas que trabalhassem outras questões além, né, para além da formação do docente. Então, com isso, essa legislação ela não foi capaz, né, de suprimir essas consequências. Então, qual que é o discurso? Que nós temos que formar o professor, né? Então, a gente vê que em tudo na educação há uma concepção política, histórica, nós somos sujeitos históricos sociais. Então, a gente percebe que depende muito da configuração, né, da conjuntura, de questões políticas e sociais, para que o governo pense em como será a educação. A partir disso, o que eu quero formar? Quem eu quero formar? Que aluno eu quero formar? Que pessoas eu quero formar? É que se pensa o curso da educação básica, é que se pensa o curso de pedagogia. Então, a necessidade, a visão é que eu tenho que formar só professor, a despeito da gente viver numa sociedade globalizada, chamada, inclusive, de sociedade do conhecimento, que o Libânio, inclusive, coloca como uma sociedade eminentemente pedagógica, né, onde a gente tem práticas pedagógicas em todos os espaços, em diversos espaços sociais. A gente ainda vê o curso de pedagogia voltada essencialmente para a formação de professores. Sem criticar, tá? Quando a gente diz assim, é bom a gente ressaltar que a gente não está criticando o docente, de jeito nenhum, né? O Libânio, inclusive, coloca que todo docente é pedagogo, mas nem todo pedagogo é docente. Ou seja, ele é docente, mas ele pode não estar atuando na docência, né? E o Libânio coloca também 3 tipos de pedagogo. Ele traz para a gente esse conceito que é só dele, né? Ele classificou, né, os pedagogos em 3 tipos. Para ele, então, a gente tem o pedagogo ocasional, que seria aquele que trabalha com diversas áreas ligadas à construção de saberes, né? O pedagogo lato sensu, que seria o professor de todos os níveis e modalidades de ensino, aí seria o docente. E o pedagogo stricto sensu, que aí seria um especialista, que além da docência trabalha com pesquisa, com atividades de gestão dos processos pedagógicos, na coordenação pedagógica, e também em espaços não escolares, como, né, em atividades socioculturais, na formação continuada nas empresas e em outras instituições também. Quer dizer, aquele pedagogo que não está como docente na sala de aula. E aí, agora, a gente traz aqui o conceito de pedagogo, que é trazido por Rousseau, do livro Manifesto a Favor da Pedagogia. Inclusive, esse livro eu acho que todos nós, pedagogos, tínhamos que ler. Né? Então, o que o Rousseau traz para a gente, né? Que a pedagogia, ela só é pedagogia se ela tiver uma prática pedagógica. A pedagogia só existe porque existe a prática. Então, o pedagogo, ele tem como é que fala? Relacionar a prática com a teoria. É um movimento de ação, reflexão e ação, né? Então, a gente discute essas questões, né, que desde quando surgiu a pesquisa qualitativa, por exemplo, há uma crítica da prática, né? Houve um tempo, inclusive, que as universidades negavam a prática. Não, aqui a universidade é o campo da teoria. E quando o Rousseau vai tratar do conceito de pedagogia como ciência da educação, e a Franco também vai dizer isso, que a pedagogia é uma ciência da prática. Mas nem por isso ela deixa de ser ciência, porque ela não é
quando a gente compara com outras ciências, né, e aí a pedagogia vem perdendo seu prestígio muito por isso, né, porque ela não é uma ciência experimental, né, como outras ciências. Então, o desprivilégio da prática vem muito, colabora com esse desprivilégio que a pedagogia vem sofrendo ao longo dos anos, né? Então, ela deixa lá no senso comum, né? Ela deixa de ser uma ciência e vai ser só a prática dos professores. Ah, como cuidar de criança, como que eu vou trabalhar determinada atividade de alfabetização, etc., e esquece que por trás de cada teoria, aliás, por trás de cada prática tem uma teoria e uma intencionalidade pedagógica. Aí, falando na intencionalidade pedagógica, né, nós temos o Franck Morandi também, que é um autor francês, e ele, num livro que chama Introdução à Pedagogia, apesar de chamar Introdução à Pedagogia, ele faz uma discussão muito bacana, muito séria, sobre a pedagogia enquanto ciência. Né? Ele não aborda a pedagogia claramente, assim, como a pedagogia em espaços não escolares, mas quando ele trabalha o que é pedagogia, o que é intencionalidade pedagógica, esse conceito a gente vê que ele pode ser aplicado em qualquer espaço. A pedagogia é uma ciência em qualquer lugar que ela esteja, né? Então, ele coloca que a pedagogia seria tanto uma construção cultural e social, como um modo de cognição interiorizado. E ele coloca muito a importância de nós, pedagogos, né, conseguirmos entrar na mente do outro. O que ele quer dizer com isso? A gente precisa saber como é que o outro aprende para poder ensinar. Daí, a pedagogia como ciência, ela tem que pensar teoricamente. Então, quando a gente pode exemplificar, né, com a teoria de Piaget, quando ele traz para a gente os estágios do desenvolvimento, né? Então, eu sei que eu não posso ensinar multiplicação para uma criança com menos de 7 anos, porque ela não está no período pré-operatório ainda. Aliás, ela está no período pré-operatório. Eu só posso ensinar esse raciocínio lógico para ela quando ela tiver passado do período pré-operatório. Então, essas são questões teóricas que estão permeando o tempo todo a prática pedagógica. E aí, trazendo de novo o Rousseau, ele, quando vai conceituar a pedagogia, ele primeiro fala o que não é pedagogia. Então, para ele, pedagogia não é um campo que reúne ofícios da infância e os ofícios do adulto, não é um campo disciplinar ao lado da filosofia, da psicologia ou da sociologia, não é um objeto, práticas e concepções a serem analisadas, segundo abordagens disciplinares ou metodológicas. Aqui, quando ele diz isso, lógico que a pedagogia tem práticas e concepções, porém, não é como se fosse um objeto, um manual a se seguir, né? A pedagogia, para ele, também não é uma qualidade, um saber fazer ou um saber comunicar-se. Muitas vezes, né, na prática cotidiana da gente na escola, a gente fala assim, esse cara aí não tem pedagogia, esse professor não tem pedagogia, como se fosse uma qualidade, né? E aí o Rousseau traz para a gente, não é uma qualidade e muito menos uma posição ideológica. E a pedagogia, enquanto ciência da educação, ela é justamente a relação da teoria com a prática, tá? Então, ele coloca aqui, inclusive, coloquei aqui nesse quadrinho laranja, né, qual seria a essência da pedagogia? Complexidade, articulação de teoria e prática, determinação da ação e limites, né? Então, ele coloca muito isso no livro dele, no capítulo 1 do livro, em que, para a gente relacionar com um teórico mais próximo da gente, vamos citar Paulo Freire com a questão da dialética, com a questão da ação, reflexão e ação.
que vai ancorar também, vai corroborar, aliás, muito com a Franco, quando eles vão trabalhar esse conceito de pedagogia. Então, quando eu chegar aqui na praxis pedagógica, a gente vai entender melhor, né? A praxis pedagógica não é nada mais que uma prática reflexiva. E a pedagogia só é pedagogia se essa prática for reflexiva. Se for só um manual de instruções, como eu vou fazer isso, como eu vou fazer aquilo, como eu vou ensinar aquilo, não é pedagogia. Ela tem que estar baseada numa proposta de ação, reflexão e ação. Porque um manual, a prática pedagógica, por exemplo, a gente não pode pensar que o professor é um técnico que vai aplicar aquilo ali sem a subjetividade dele, sem trazer ali uma carga de experiência, a própria formação dele vai impactar neste momento ali da realização da atividade, né? Então, a praxis educativa, objeto da ciência pedagógica, caracteriza-se pela ação intencional e reflexiva de sua prática. Vocês vão ver que quando a gente trata da pedagogia enquanto ciência da educação, vão aparecer as palavras intencional e reflexiva, né? Então, quando a Franco vai falar da praxis educativa, ela coloca, por exemplo, ela dá o exemplo de que as práticas sociais, elas existem em toda a nossa sociedade, né? Mas nem sempre ela é uma praxis educativa ou uma praxis pedagógica. Por quê? Porque não é o pedagogo que está ali direcionando aquela prática, e sim outras pessoas que são instituições que ensinam alguma coisa de alguma forma, mas ali a gente não pode considerar que existe uma pedagogia, que existe uma praxis educativa, né? Então, ela até comenta, a Franco, que seria importante a gente pedagogizar as práticas sociais que se dizem educativas na nossa sociedade como um todo, né? Porque essas instituições, ainda que elas não tenham objetivo geral ou direto de ensinar, elas formam pessoas, elas formam cidadãos. Então, precisaria pedagogizar esses espaços, e assim a pedagogia cumpriria realmente a sua função de ciência, que é transformar através da educação e emancipar através da educação, né? Então, aqui, a Franco coloca, esse quadrinho foi tirado do texto dela, da página 85, né? E ela fala, num círculo aí estão as práticas, um círculo não, né? Meio oval. Praxis educativa, praxis pedagógica, e os saberes pedagógicos. Então, a gente, para que essa praxis educativa, ela se transforme em praxis pedagógica, era preciso que fosse, tivesse mesmo, né, nesses espaços, o cientista da educação, que é o pedagogo, o cientista, o cientista da educação mesmo. E aí ele faria uso desses saberes pedagógicos, né? A cada praxis educativa corresponde uma teoria implícita que fundamenta essa prática. Então, eu lembro muito muitos anos atrás, né, quando eu trabalhava com educação infantil, eu era coordenador de uma escola, e os pais iam visitar a escola. E aí eles falavam, o que vocês trabalham no maternal? Vocês preparam para o vestibular, né, porque na época era vestibular, não era Enem. A criança só vem aqui para brincar, e aí a gente sempre, né, tinha aquela linguagem toda didática para trabalhar com os pais. Olha, não, até uma brincadeira que a gente faz no maternal, a gente tem uma intenção, a gente tem uma teoria que fundamenta essa brincadeira com as crianças. E é muito difícil para quem é leigo entender isso, né? A teoria implícita deve ser esclarecida cientificamente para fazê-la transparecer, para objetivá-la, para transformá-la,
né? Então, é importante a gente pensar também que esses autores colocam que a teoria não deve ser como uma bíblia, né? É como um manual a se seguir. Não, o tempo todo a gente tem que refletir sobre a teoria, e a partir do momento que a gente vai realizar alguma atividade que é embasada nessa teoria, alguma prática, a gente vai colocar nossa subjetividade nela e, a partir daí, transformar no movimento de ação, reflexão e ação, né? Transformando aqui, refletindo sobre aquilo e transformando. Tanto quem a gente está mediando ali o conhecimento, quanto nós mesmos seremos transformados, e aquela própria prática, ela pode não ser usada posteriormente, né? Então, cabe à ciência da educação, a pedagogia, ser a interlocutora interpretativa das teorias implícitas na praxis, e ser também a mediadora de sua transformação para fins cada vez mais emancipatórios. Então, é isso, gente. Agora eu passo a palavra para o professor Daniel. Isso, Marcilene, ele vai apresentar Isso mesmo. os resultados. Boa noite, gente. Agora nós vamos mais para a parte empírica dessa nossa pesquisa, que ela é desenvolvida muito numa perspectiva de pesquisa-ação, não é? Então, pensando em tudo isso, ou seja, nessa concepção alargada de educação, e até nos valendo do conceito clássico de educação que Brandão nos coloca, não é? Que a educação ela está misturada com a vida de forma plena, permanente e constante, né? E considerando que esse pedagogo, como a professora Marcilene bem conceituou, ele é esse cientista da educação, né? A educação, e no caso, a atuação do pedagogo, se dá em diversos espaços. E não é meramente no sentido negativo da palavra, mas não encaixotado no processo de escolarização. A escolarização é necessária, o pedagogo é formado para a escolarização também, para ser docente, no entanto, não de maneira encaixotada. Esse pedagogo, ele é amplo, esse pedagogo ele é multifacetado. Pensando, então, nessa característica multifacetada do pedagogo, é que a gente começa a compreender que ele tem outros campos de atuação, não é? Esse cientista da educação, ele é necessário em outros locais, sobretudo porque nesses locais, quando a gente tem práticas educativas, é só o pedagogo, é só o cientista da educação que vai transformar aquela prática educativa em ação pedagógica, que vai ser capaz de fazer a praxis aí, essa prática reflexiva que a professora Marcilene então nos colocou. Então, pensando em tudo isso, nessa concepção alargada de educação, nesse pedagogo como um cientista da educação, é que a gente desenvolveu essa pesquisa no sentido de que os cursos, e aí não apenas o curso de pedagogia, a maioria dos cursos, eles se centram muito na discussão demasiado da teoria e pouco vivencia a prática. Então, essa atividade nossa extensionista, ela vai muito ao encontro de que, no momento de formação, é necessária a prática, né? Não pode haver essa dissociação entre teoria e prática. Ou seja, primeiro eu aprendo tudo na teoria enquanto sou licenciado, depois eu vou praticar. E aí a intenção maior nossa com esse projeto de extensão e outros que a gente desenvolve é justamente com essa intenção de que a academia ela precisa também desenvolver e estimular esse aluno no seu processo de formação para as práticas. Então, pensando no pedagogo como esse sujeito multifacetado, né, ele precisa vivenciar práticas para além da escola, onde ele faz o estágio. Ele precisa vivenciar práticas no museu, ele precisa vivenciar práticas no hospital, em organizações administrativas, ou seja, a nossa vida ela está misturada com a educação. Então, o pedagogo, ele aí, no caso, abrange muitos espaços, sem dúvida. Então, toda essa discussão teórica, nós tentamos sintetizar aqui em 6 questões para vocês, não é? E aí eu vou apresentar justamente os resultados dessas questões que nós aplicamos com os 94 licenciados. Como a professora Nilzilene colocou no início, essa ação Museu no Pedagogo teve um público que ultrapassou o máximo de 100 participantes, né? Desses 100 participantes, nós aplicamos um questionário apenas com 94, porque eram os licenciados. E só para vocês terem uma ideia, né, para trazer mais ou menos um perfil, desses 94, só 7,4% eram do sexo masculino.
Então, você percebe, não é, justamente como mostra a teoria aí, todas as pesquisas aí que nos relatam que a pedagogia é majoritariamente feminina nesse sentido, não é? Muitos desses pedagogos, ou seja, 82,2% licenciados, eram justamente de instituições privadas. Mas vamos lá para as perguntas, né? Então, nós fizemos essa primeira pergunta. Nos ancorando, sobretudo, a Irma Falcão, Caselli, né, Valente, entre outros, né, como um grupo de construção podendo ser composto de segmentos sociais diferentes, ou seja, tentando compreender um museu como um lugar que grupos sociais são construídos, e ele é amplo, e ele pode, e ele interessa a diversos grupos, e não meramente aquele grupo escolar, não meramente um grupo específico, não é? É muito diversificado esse público que frequenta o museu. E nós perguntamos, baseado nisso, então, qual o tipo de público que frequenta os museus? Foi a primeira pergunta. Daqui a pouco a gente traz os resultados. Pensando que os museus oferecem oportunidades para aprendizagem, né, entretenimento, sendo a educação uma das funções centrais dos museus e que gerenciamento eficaz dessas atividades educativas em museus poderá aumentar e aprimorar essas oportunidades, não é? Que nós perguntamos, quais atividades que um museu proporciona para seu público? Foi a segunda questão, a segunda pergunta. E aí, conforme o Libânio, e a professora nos explorou bem essa questão aí, de que a intencionalidade é que caracteriza qualquer prática educativa, não é? Nós perguntamos quais os objetivos do docente ao propor uma visita com seus alunos no museu. Pode passar, professora. Não passa. E aí nós vamos ter mais outras 3 questões. Nós fizemos 6, de acordo com Saviani, nós pensando aí na ideia que a prática é a razão de ser da teoria, o que significa que teoria só se constitui se desenvolver em função da prática que opera, ao mesmo tempo, como seu fundamento, finalidade e critério de verdade, a teoria depende, pois, radicalmente da prática, como já foi bem explorado aí. Nós perguntamos quais disciplinas ofertadas no curso que buscam evidenciar outros espaços de atuação do pedagogo, de atuação aos pedagogos, né? A quinta questão, qual formação inicial ou qual formação, no sentido geral, seria necessária para atuar como pedagogo no museu? Né? Há essa necessidade de uma formação, né? E pensando aí também que a experiência educativa dos museus ela é única, né? Não é melhor nem pior da escola ou de outros espaços, nós perguntamos qual a relevância de vivenciar experiências no museu. Então, esses 6 questionamentos, ancorados nessa teoria toda aí que nós apresentamos, era justamente para a gente poder apreender desses sujeitos participantes lá da pesquisa e da ação, não é? Qual lugar que a exploração, que a formação para outros espaços, não apenas os escolares, ocupa na sua formação, né? E também na sua vida social, se eles têm esse interesse de conhecer e de explorar outros espaços. Pode passar, professora. Aí, olha, quanto a esse primeiro questionamento, o público que frequenta museus, vocês percebem aí que 45,7% informaram, deixa eu pegar através do meu aqui, que está melhor para visualizar, que 45,7%, aí a maior porção, aliás, 45,8% e 45,7%, há um equilíbrio aí, não é? Desses sujeitos consideraram que quem mais frequenta museus são estudantes, professores, profissionais da educação básica e também a família, não é? A outra porção maior, que foram os 45,8%, que consideram que é um público irrestrito, e vai muito na ideia de que o museu ele é aberto para todos. Pode até passar, professor, no slide. Que o museu ele é um espaço para todos. Isso aí, ó, que o museu está aberto a todos, como uma herança pública, pois a entrada livre é também facultativa, e aí vem para uma crítica, reservada àqueles dotados da faculdade de se apropriar das obras,
E aí a gente utiliza o Bourdieu justamente para tentar linkar, relacionar essa resposta justamente com uma crítica que se faz, ou seja, 45,8% considera que esse público ele é irrestrito e 45,7% não, que esse público é aquele público escolar, não é? E aí, pensando nesse sentido de que ou você restringe a instituições escolares, e quando você fala que é amplo, não é? Esse amplo não é para todos, porque a própria arquitetura de um museu, por exemplo, ela é excludente. Né? E aí o Bourdieu vai fazer uma crítica muito interessante sobre esse aberto para todos, até que ponto, de fato, ele é irrestrito e esse espaço está aberto para todos, o que revela, mais uma vez, a necessidade da sociedade vivenciar, entrar nesse espaço. Pode passar, professora. O segundo questionamento, aqui nós ilustramos com alguns discursos, não é? Quais as atividades que o museu proporciona para o seu público. Aí, aqui nós identificamos os sujeitos por letras alfabéticas, não é? Reservando a identidade deles. Aí um dos sujeitos respondeu interação, contemplação, admiração, né? Outra aqui, palestras, visitas às salas de exposição das obras, apreciação da natureza. Em relação aos museus que já visitei, apenas atividade de demonstração, né? Talvez esse museu não tivesse ali um pedagogo, enfim, nesse acompanhamento, não é? Porque se tivesse, dificilmente seria apenas uma atividade de demonstração, né? Atividades pedagógicas, lúdicas e dinâmicas e atividades educacionais de interação e de lazer, não é? E aí, isso aí nos traz muito o que Chagas e ali ela vai nos colocar, justamente no sentido, ele, no caso, vai nos colocar. Os museus são janelas, portas e portais, elos poéticos entre a memória e o esquecimento, entre o eu e o outro, elos políticos entre o sim e o não, entre o indivíduo e a sociedade. Tudo que é humano tem espaço nos museus, né? Eles são bons para exercitar pensamentos, trocar ideias, estimular ações, e interações e instituições, intenções e instituições nesse sentido. Pode passar, professor. Eu estou com a apresentação do vídeo e aí a letra ficou menor para mim. Eu não abri minha apresentação aqui. Aí a terceira questão foi: quais os objetivos do docente ao propor uma visita com seus alunos ao museu? A ideia da intencionalidade pedagógica, não é? Aí um dos sujeitos, contextualizar os temas, os conteúdos trabalhados em sala, fazer com que os alunos possam ter contato com o concreto, não é? Com a prática, com a realidade, ou seja, sair do idealismo platônico e ter contato com a vida, né? Seja através de réplicas ou animais, enfim. Outro sujeito aqui, ampliar os conhecimentos, propor uma aula prática fora da escola, ter outras vivências, levar o aluno a ter conhecimento, contato com o concreto. Vamos para o E3 aqui, não é? Demonstrar a prática e a teoria vista em sala de aula. A gente percebe a preocupação ainda dos licenciandos nesse processo de relação entre prática e teoria, não é? E aí vai justamente muito ao encontro, não é, de procurar essa forma de relacionar cada vez mais a prática, a teoria com o mundo concreto, né? E não meramente, não no sentido meramente do negativo, não é? Para que o verbo, que a palavra utilizada assim pode parecer, mas no sentido de que para além, não é, da teoria. Pode passar, professora. Aqui nós fizemos dois outros questionamentos, né? A questão 4 é assim que nós representamos aqui em forma de tabela para vocês, não é? Quais as disciplinas ofertadas no curso que buscam evidenciar outros espaços de atuação aos pedagogos. E aí, nós tivemos aqui diversas, vocês veem aí de forma elencada, diversas disciplinas. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui, para demonstrar para vocês, pelo menos a de maior percentual aqui, ó. Educação em espaços não escolares. Algumas pessoas tergiversaram, não é? Da resposta, por exemplo, não informaram propriamente o nome da disciplina, mas outras aqui citaram muito, e a gente foi agrupando aqui, por exemplo, 23,4%, aqui deixa eu observar, fala da gestão não escolar, uma disciplina que trata
basicamente do processo de gestão em espaços não escolares. Aí aqui, só para vocês observarem, ó, lá, 15,9% consideraram a disciplina de didática e oratória e fundamentos de geografia e história, né, que seriam disciplinas que você trata de outros espaços que não escolar. E aí diversas outras, só para vocês terem uma ideia aí das disciplinas que abordam, né? Nós percebemos aqui que há disciplinas aqui, mais abaixo tem 21% não souberam informar. Então, vocês têm ainda aí a ideia de que alguns 20%, né, é um número significante quando a gente observa que não sabe sequer informar quais disciplinas que o curso aí possibilita o contato com outros espaços, a exemplo do museu. Aí, mais para ilustrar mesmo, para vocês verem os percentuais, são muitas as disciplinas, mas há um público também que não sabe informar. A questão 5, deixa eu reduzir, pode passar, professora, para a questão 5, deixa eu ver, já está. Não, pode passar. A questão 5, qual formação seria necessária para atuar como pedagogo no museu? Né? Que formação? Aí alguns, vamos para os maiores percentuais, não é? 56,4% realizar estágio ou monitoria nesse espaço, né? Então, ou seja, durante o curso há essa necessidade de você vivenciar a formação nesse espaço do museu. Agora, olha isso aí, o maior, né? 61,8%, 64,9%. Ó. 61% se apropriar da literatura dessa área, no campo da teoria, e talvez depois exercitá-la. Cursar disciplinas relacionadas à educação em espaços não escolares, né? Ou seja, a formação muito vinculada à ideia do currículo também. Pode passar, professora. Curso de pós-graduação aparece também, só que em 37% ali, né? Qual a relevância de vivenciar experiências no museu, né? Vamos lá para os 30% ali. 30,8%. Ampliar a visão acerca do campo de atuação do pedagogo, muito do que nós discutimos aqui, não é? Já no início. Expandir o conhecimento, práticas e aprendizagem para 29,5%, não é? E aí outras, aí ampliar o conceito de museu, 19,2%, como no início a professora Nilene já até abordou para a gente, não é, essa questão da necessidade de você quebrar alguns paradigmas e preconceitos que tem em relação ao museu, né? Visualizar de forma concreta a atuação do pedagogo, perceber a importância do pedagogo no museu, enfim, muito do que a gente discutiu aqui na teoria, que é necessário ainda quebrar, avançar. Romper, mas no sentido de que toda ruptura tem as suas continuidades, né? E aí eu acho que foram todas essas questões. Pode passar o próximo, professora. Olá, a experiência educativa dos museus é única, como a gente colocou antes, não é melhor nem pior que a da escola ou de outro espaço educativo qualquer. Mas seria semelhante, deixa eu aumentar aqui para eu conseguir ler melhor para vocês, mas seria semelhante que todos tivessem o direito de vivenciá-la. Por meio delas é possível, entre as outras coisas, ampliar o repertório de vivências, experiências sociais, estéticas, sensoriais, de contato com outras, com informações, com conteúdos e conceitos, com visões de mundo, ou seja, experimentar a prática, não é? Experimentar. E aqui uma outra citação de Pereira e Salles, vamos lá. Os professores como sujeitos, só volta um instante, professor. Os professores como sujeitos sociais constituem seus saberes a partir de experiências de vida em seu cotidiano. No uso dos museus, essas experiências são significativas pelo diálogo com a exposição, com os educadores dos museus, com os estudantes e seus colegas de profissão. Ou seja, a importância de você estar nesse espaço, vivenciar esse espaço, sair do idealismo e, além de discutir apenas que o pedagogo tem outros espaços, não é? Além do escolar, mas também vivenciar esses outros espaços, não fica muito no idealismo e não na prática também. Acho que agora a professora Nilzilene, né, vai trazer as considerações finais aí para a gente. Então, gente, a partir dessa pesquisa, dos dados que a gente coletou, né, tem muito nesse sentido, assim, de tentar demonstrar mesmo
que a educação perpassa outros espaços, inclusive o museu, né? Porque se a gente pensar na pedagogia, na educação, uma das atividades de trabalho do pedagogo é trabalhar com os processos formativos, né? Então, se a gente tem outros espaços na sociedade que desenvolvem processos formativos, e um desses é o museu, né? A gente vê que tem espaço de trabalho para o pedagogo lá. Inclusive, por exemplo, esse projeto que a gente apresenta para vocês os resultados é um projeto de extensão que é desenvolvido no museu. A gente articula pesquisa, extensão, e aí dá para ver que a gente quer um campo de trabalho. Mas a ideia é mesmo ressaltar isso, né? Para que quando a pessoa sai do curso de pedagogia, né, sem menosprezar, como a Marcilene falou, né, os outros campos de atuação, a docência, né, mas para mostrar que tem outros espaços. E aí, nessa pesquisa, o que chamou atenção, né, nossa atenção, olhando para esses dados, né, o primeiro aspecto é o percentual significativo de acadêmicos que não têm o hábito de visitar museus. Né? A gente faz essa pergunta lá e a gente vê que tem alunos que é a primeira vez que ele está visitando o museu. Eu sei que tem uma questão histórica, né? O Daniel até falou que talvez o prédio inibe, né? Às vezes a pessoa nem sabe, igual no nosso caso, do Museu de História Natural. Às vezes mora ali perto e não sabe que ali funciona o museu, porque tem na ideia, na cabeça, aquela ideia fechada, de museu como um espaço fechado. E o nosso museu lá, não, ele é um espaço aberto, né? Lá tem uma área verde, tudo faz parte, né? O Jardim Botânico faz parte daquele espaço. Então, as pessoas, às vezes, né, não têm esse hábito. E aí, quando a gente pensa nos professores, no pedagogo, a gente fica pensando, né? Se ele não tem o hábito de visitar o museu, como que esses futuros educadores serão capazes de despertar o interesse de seus alunos em conhecerem, desfrutarem e se apropriar desses espaços científicos e culturais? E outra coisa que eu fico pensando também nessa questão, quando a gente pensa no pedagogo, né, é um dado que a gente tem, que os egressos do curso de pedagogia, eles se formam e vão atuar na escola. E se a gente for olhar o campo de atuação, a escola pública é o maior campo de atuação do pedagogo, né, porque é um número de instituições, né, maior, então as pessoas acabam se inserindo nas escolas. E quando a gente entra na escola pública, a gente vai trabalhar com um público específico, né, e aí eu fico pensando, né, às vezes, pela condição socioeconômica, né, de uma criança, se a gente, enquanto professor, não viabilizar essa inserção dele em outros espaços culturais, científicos, se não for a partir da escola, muitas vezes esse sujeito ele não vai ter condição de entrar nesse espaço, né, que é científico, que é cultural, né, e faz, né, para a própria colabora para o próprio desenvolvimento, para a própria formação científica e cultural do cidadão. E aí, uma outra questão que a gente traz para poder fechar a nossa reflexão é sobre esse papel, né? Enquanto formadores de pedagogos, a gente pensa nesse papel das instituições de ensino em viabilizar atividades intra- e extracurriculares que ampliem essas práticas de formação. Né? Como o Daniel colocou, o pedagogo é um profissional multifacetado, né? Então, a gente precisa de trabalhar isso, de trazer essa reflexão para o curso, de possibilitar o conhecimento dessas práticas, né? Porque a gente tem que ter um equilíbrio entre teoria e prática. Eu não vou aprender só a partir de teoria, nem só para a prática, mas eu aprendo a partir da prática, eu aprendo a partir da experiência dos outros. E quando a gente vê que lá nos resultados, né, quando pergunta para quem participou do encontro, né, se o objetivo foi alcançado, aí a gente vê, né, na hora que a pessoa fala assim, nossa, eu mudei o meu conceito de museu, eu vejo que aqui tem lugar, espaço de trabalho para o pedagogo, aí a gente vê que o projeto, ele permanece, né, a sua continuidade, porque ele alcança o objetivo que ele se propõe. E o último aspecto que eu queria ressaltar é da questão da gente incentivar essa pluralidade formativa, né? Aí os cursos de pedagogia rompem com esses paradigmas reducionistas acerca da formação e da atuação do pedagogo, né? Então, é mesmo para poder estimular, né? E, assim, pensar não só no museu, mas tem outros espaços que demandam desses conhecimentos pedagógicos,
né? E a gente precisa ampliar esse campo de atuação do pedagogo, né? Desde que o curso nasceu, ele enfoca a escola, mas agora a gente vê que tem uma ampliação dessas práticas aí, tem outros espaços de trabalho. Então, a gente precisa de quebrar um pouco, né, essa questão desse campo simbólico ser escola. A gente vê vislumbrar outros espaços mesmo de inserção profissional. Então, eu fecho minha fala aqui, né, a gente termina a apresentação, vou pedir a Marcilene para fechar a apresentação, vou passar a palavra para a Cris, né, para ela trazer para a gente se tiver alguma pergunta que foi levantada aí durante a apresentação. Olha, parabenizá-los pela apresentação e pela abordagem. E eu de cá posso dizer que eu até falei na apresentação antes, né? Me dá uma comichão, sabe? Uma vontade de falar, porque o assunto é muito interessante e nos toca diretamente, né? Mas hoje não é para a gente falar, na verdade, é para ouvirmos o que os participantes disseram, né? Então, entre outras coisas, olha, mandaram abraços para a professora Nilzilene, professor Daniel, que bom revê-los e parabenizando a vocês, os palestrantes, pela apresentação, pela abordagem. Então, assim, falando da questão das reflexões muito ricas do momento. Então, entre outras coisas, vários comentários elogiosos, sabe? Positivo, que eu não posso deixar de dizer aqui. Eu selecionei aqui algumas questões, elas abordam vários assuntos, assim, vários tópicos, mas eu vou colocar para vocês as perguntas primeiro e vocês podem se organizar como pretendem, assim, a discutir. E depois eu coloco alguns comentários que tem aqui. Bom, tem uma pergunta do Luiz Carlos, né, que diz assim: um concurso público que oferece o cargo de professor, eu acho que é esse magistério, e coloca como habilitação e requisitos o ensino médio com habilitação e magistério e exclui o curso normal em nível médio, está certo? Esta foi uma pergunta. Outra pergunta, que dá, inclusive, uma palestra, né? Uma nova palestra, mas está aqui. Qual a função do pedagogo no espaço hospitalar? A Rosângela fez. Outra pergunta, da Leni. Estou até rindo, né, Cris? Vai ser a palestra de amanhã, né? É uma nova Amanhã à tarde. palestra, mas eu estou trazendo aqui, vocês precisam se organizar, e responder aí, que está interessante. Aí vem a Leni. Qual o olhar do pedagogo de museu numa dimensão de museu virtual? A Rosângela também traz outra pergunta. Depois da pandemia, os alunos da UENG poderão visitar o museu pela UENG? A Cristina Maria pergunta: os museus têm criado espaço de acessibilidade para os alunos com deficiência? Então, são algumas das questões. Acho que eu vou deixar aqui também os comentários, os alunos falando da questão de que as visitas que ocorrem na escola são, muitas das vezes, o único momento que as crianças, os estudantes têm acesso ao museu, senão preferem filmes, cinemas, né, que são espaços culturais. Um comentário também da Tatiana: o não hábito de visitar museus é inerente à nossa cultura, infelizmente, né? Já ouvi muita gente dizer que é lugar do passado, a cultura do consumo valoriza o novo, massacre, desconsidera o valor que chamam de velho. Tem aqui o Hugo, que faz também uma reflexão junto com a Edna aí, dizendo: há um grande interesse por parte dos estudantes de todos os níveis nas visitas aos museus e espaços culturais. Acho que a escola e esses espaços precisam conversar, se aproximar mais. Bom, passo agora a voz dos comentários aí para vocês. Posso começar a responder, Cristiane? Eu vou responder uma questão, né? Depois, né, você pode, eu não cheguei a anotar, mas aí se eu não responder, meus colegas me ajudam a lembrar. Eu queria começar por essa questão da acessibilidade aos museus, tá? Lá no nosso caso, no Museu de História Natural, infelizmente, a gente recebe o público, mas o espaço ele ainda não é adequado, né, para receber qualquer tipo de público. A gente tenta incluir, sabe? Mas, assim, depende de verba para fazer algumas reformas, né, nesse aspecto.
como que a gente faz? Aí eu vou te dar 2 exemplos. Por exemplo, como lá o calçamento é de pedra, então, assim, quando é feito o agendamento da visita, né, tem essa pergunta, né, se tem alguma pessoa que tem alguma necessidade especial. Então, no caso, por exemplo, de cadeirante, é autorizado a entrar de carro, porque lá é um espaço aberto, então a pessoa consegue chegar até na exposição. Outras vezes, o próprio carro oficial vai na portaria, porque a pessoa tem que andar, que é um espaço aberto, e busca, mas assim, a gente tem essa limitação, sim, em função de recurso. Né? Inclusive, né, há pouco tempo, a gente viu que, infelizmente, no primeiro semestre, ocorreu um incêndio no museu, no setor lá de reserva técnica da museologia. Então, assim, a gente vê os cortes que tem na educação. Né? Cada vez que fala que vai, né, tirar, reduzir recursos, a educação está lá. Né? Então, assim, a gente, enquanto funcionário, a gente tenta incluir o público, a gente trabalha com o que a gente tem, né? Para pensar na questão da inclusão, para pensar na questão de ter o acesso de chegar, para não excluir, né? Porque é um lugar de inclusão. Né? A pessoa não tem que pensar assim, é porque tem aquele pensamento às vezes, antigo que é de camadas sociais, só a elite que visita. Não, lá enquanto profissional, a gente faz justamente o trabalho para poder inserir outros públicos dentro do museu. Aí, uma outra questão com relação à questão né, da inclusão, a gente tem um espaço lá que ele não é adequado, sabe? Mas foi um projeto pensado para incluir, por exemplo, não videntes. Né? Quando a gente tem não videntes, eles podem visitar um espaço que ele não é acessível como deveria ser, mas foi uma forma que a gente pensou de incluir, né? Porque aí você pensa, por exemplo, aquele público que é cego, né? Como que ele vai visitar no museu? Ele precisa de tocar, ele precisa de ter o contato. Então, a gente tem um espaço lá, que foi o Jardim Sensorial, foi criado já há muito tempo, para incluir esse tipo de público. É o ideal? Não é excessivo, mas a gente tenta, né, em meio aos trancos e barrancos, tentar incluir. Com relação à questão da visita, né, em função da pandemia, né, está fechado também, inclusive esse ano a gente não fez nenhuma oferta do encontro de pedagogos, geralmente a gente faz no mês de abril, no mês de maio, são 3 a 4 sessões por ano, mas em função da pandemia, né, está suspenso, inclusive as visitas. Né? Então, a gente está aguardando aí os encaminhamentos para ver como que vai se dar essa retomada. Mas eu acredito que encontro de pedagogos, esse ano, possivelmente, a gente não terá. Né? Vamos ver como que se dá o encaminhamento com relação ao ano que vem. Eu vou deixar a palavra aí, se alguém quiser responder uma outra questão, depois contar, a gente volta. Pode falar, Daniel. Enio, eu gostaria de responder aí a questão Teve uma pergunta que falou da virtualidade, não é? Dos museus virtuais. E aí, nesse sentido, para quem perguntou, eu acho que o que a gente deve ter em mente é de que a virtualidade ela é inerente do ser humano. Ou seja, o ser humano ele cria a virtualidade para viver. Então, tudo ele eleva a sua potência máxima. Então, quando você pensa em uma visita virtual do museu, você está elevando a potência máxima uma necessidade de visitar museu. Então, o que tem que vir antes é a ideia da necessidade humana de ter contato com essas instituições, entendeu? Seja no âmbito virtual ou no âmbito presencial. Então, tem uma questão antes, que é a necessidade. E essa necessidade ela não é substituída por nenhuma outra forma de suporte. O suporte potencializa muitas vezes, não é? Mas não substitui a necessidade. Então, se a gente tira a virtualidade, a necessidade de visitar museu continuará. Então, assim, não trabalhar com essa ideia do radicalismo, entendeu? Assim, vamos só visitar museu porque ver TV e assistir cinema não é importante. Pelo contrário, é importante ver TV, é importante assistir cinema, é importante tudo isso. Porque por trás vem a necessidade humana de ser social. Como Aristóteles já nos colocava, somos animais sociais, logo políticos por natureza. Então, essa necessidade humana, ela perpassa todos os nossos fazeres, entendeu? Independente do suporte, da forma que se apresente. Então, assim, a gente tem muita ideia de associar a tecnologia
como uma ideologização da técnica, como se a técnica fosse a técnica em si, fosse algo que nos tiraria essa necessidade. Pelo contrário, ela apenas virtualiza eleva a nossa potência máxima, a nossa necessidade de visitar museu, de explorar esse espaço. E um outro questionamento que eu achei interessante Daniel, deixa eu só complementar a sua fala, porque eu acho que o virtual também, né, além de ter essa necessidade de ter a potência, é uma forma de expandir, né, a questão da visita. Por exemplo, você pensar assim, eu gostaria de conhecer o Museu de Louvre, né, que é um museu famoso. Então, assim, quando tem a virtualidade, eu acho que precisa, sim, de ter essa disposição mas eu acho que é uma forma de tornar mais acessível esse acesso aos aparatos culturais. Ô, Nil, só complementar um aspecto aí, que até eu vi aqui no chat rapidinho, que a pergunta aparece e vai embora. Aí ele colocou aí, mas e o papel do pedagogo, né? Então, a gente pode fazer uma analogia até com esse evento de hoje, né? O nosso papel enquanto professor, ele mudou muito e praticamente não mudou nada, né? Só muda o suporte. Então, quando eu pensar numa visita, por exemplo, no museu disso que a gente está apresentando aqui, o Museu de História Natural da UFMG, o que o pedagogo tem que pensar? O que eu posso fazer lá? Então, vou levar, por exemplo, lá uma turma do 5º ano, criança de 10 anos. Eu tinha pensado em levar, que eles vissem os fósseis, pegassem. Eu tinha pensado em levar lá na parte das plantas, né, que a gente cheira, as plantas reconhece pelo cheiro, pelo tato, e não vou poder fazer isso. Então, o que o pedagogo vai ter que pensar? Ele vai ter que pensar estratégias que vão atender esses objetivos da minha visita, mas que são estratégias pedagógicas do mesmo jeito, só que virtualmente. Isso. Então, quando a gente pensa que, como professor, né, numa apresentação, numa aula online, igual a gente está tendo, né, a gente tem os objetivos pedagógicos, e aí a gente vai, através do virtual, atender esses objetivos. Aí é a intencionalidade da pedagogia, e a partir de uma ação, reflexão, ação, né, a gente vai pensar, o que deu certo? Igual terça-feira eu dei uma aula online. Os grupos apresentaram, e aí eu fiquei depois da aula assim, o que ficou de errado nessa aula? O que eu posso melhorar? Né? Independente se ela é presencial ou se ela é virtual. Né? Então, acho que o papel do pedagogo, ele continua o mesmo, independente do suporte, dos recursos que ele for utilizar. E complementando a sua fala, um outro aspecto que eu gostaria de destacar, que isso para a gente que trabalha dentro do museu é fato. Sabe, a gente, enquanto educador, funcionário de museu, a gente precisa de arrumar formas de incluir o público, de trazer o público para o museu, sabe? Eu acho que isso é uma das funções, né? É de pensar nessa formação, mas pensar nessa questão de incluir o público e pensar nos diversos tipos de público que a gente vai incluir, né? A gente precisa de pensar nessas atividades. E um outro aspecto é que, assim, o museu não existe sem o público, né? Então, não adianta o museu que não tem o público. Então, eu acho que o trabalho do pedagogo, ele vai muito nessa estratégia, sabe? De pensar públicos específicos, propor atividade para o público que ele recebe, né? Inclusive, incluindo outros. Porque, olha o que aconteceu no meu caso. A gente trabalhava com professor. Apareceu a demanda de pedagogo, aí acende a luzinha, né? Tem pedagogo, é uma demanda. Então, vamos pensar um projeto específico para incluir o pedagogo? Né? Então, vai muito nessa questão também. E só saindo do lugar da técnica como centro, porque a gente não pode, a gente não pode paralisar na ideia tecnocêntrica. Ou seja, o centro não é a técnica, não é o virtual. Esse virtual ele vai ser organizado pelo pedagogo, entra aí o papel dele desde o primeiro olhar de entrada naquela visita virtual, tem que ter o pedagogo. Mas aí a pergunta do colega ela é muito pertinente. Por quê? Porque nem todos os museus, ou talvez nem todas as visitas virtuais, considerem a imprescindibilidade de ter um pedagogo na organização dessa visita virtual.
entendeu? E não só virtual, inclusive a presença física, a visita física. Nós temos museus que não tem o pedagogo lá presente também. E aí a gente se perde um pouco que na ação educativa, a ideia da prática pedagógica, ela se perde, porque a gente não tem o olhar do pedagogo ali. Né? Mas é muito pertinente mesmo o questionamento que ele coloca. E por último, só voltando na outra questão que eu achei interessante, para a gente não deixar passá-la, foi todas muito interessantes, mas essas duas foi que eu me fixei. A ideia de concepção de museu, que um dos participantes coloca, né? De que museu era para coisa velha, não é? De que essa ideia, ou seja, e aí, desde a arquitetura que repele, não é? Há um preconceito que foi formado, que é de uma questão cultural, ou seja, nós partimos, a escola trabalha com a cultura erudita, com a cultura conservadora, não é? E quando a gente pensa no museu, o museu faz parte dessa cultura erudita e conservadora que era para um seleto grupo, e isso fica em nós. Então, a primeira questão sociocultural aí, logicamente, é uma barreira dessa visita, desse se apropriar do museu. E a outra questão também o campo de atuação desse profissional, pensando na pedagogia, não é? Que muito foi bem debatido. Então, e a concepção de museu, né? A gente já tem, por exemplo, lá no Rio, hoje, o Museu da Manhã, né? Tratando já do futuro, ou seja, essa ideia de que museu guarda, enfim, vai mudar a concepção aí do que tem sobre museu. Então, eu queria encerrar por aqui as minhas duas contribuições em relação a esses dois questionamentos que me chamaram mais a atenção, até por conta do nosso horário, né? Tá, deixa eu responder a pergunta do Luiz Carlos aqui, porque ele colocou aquela questão da habilitação, né? O tema da habilitação sempre volta. Antes de falar do Luiz Carlos, eu queria comentar que alguém perguntou assim, qual que é o papel do pedagogo no ambiente hospitalar? A gente vai trabalhar isso na sessão de amanhã, né? Às 3h30, a gente tem uma sessão que vai trabalhar da formação do pedagogo para atuar no ambiente hospitalar. Aí o Luiz Carlos perguntou assim, boa noite, tem uma pergunta. Um concurso público que oferece o cargo de professor, anos iniciais, magistério, e coloca como habilitação o requisito ensino médio com habilitação em magistério e exclui o curso normal em nível médio, está certo? Bom, Luiz Carlos, vou te responder, né, a partir do conhecimento que eu tenho nessa área. O que aconteceu? Né, durante muito tempo, os professores que atuavam nos anos iniciais eram os professores que faziam o curso normal em nível médio, que era aquele curso de magistério. Eu fiz o curso de magistério em nível médio. Só que aí, quando veio a LDB, em 1996, a LDB passou a admitir, né, como com a formação desejada aí, o curso, que o professor tivesse o curso de ensino superior, uma graduação. Né, formação em nível superior. Mas, ao mesmo tempo, a lei instituiu, naquela época, em 1996, a década da educação. O que era a década da educação? Era um período que os sistemas de ensino teriam para formar os seus profissionais em nível superior, né, pensando aí nos convênios, nas formas. E aí, nessa época, né, foram criados, por exemplo, curso normal superior. Né, eu lembro que a gente teve projeto Veredas, trabalhando aí pelo UFV, para atender aí a questão da formação dos profissionais que já atuavam. Só que a gente passou a década da educação, 2006, e hoje a gente está em 2020, se você for lá e olhar, a gente ainda tem profissionais que não têm a formação em nível superior, mas quando eles ingressaram, o requisito para ingresso era o ensino normal. E outra, a LDB, ela não excluiu essa formação mínima, que é de magistério. Se você pegar lá o artigo 62, o artigo 64, que trata aí da formação dos profissionais da educação, vai aparecer lá, admitida como modalidade mínima a formação de nível médio de magistério. Então, assim, não exclui. Né? A maioria dos concursos já pede nível superior, mas algumas, por exemplo, prefeituras ainda aceitam pessoal que tem a formação em nível médio para atuar, principalmente em alguns espaços, que às vezes tem alguns lugares, alguns rincões, que a gente não tem nem profissional habilitado, né? Já tem um tempo que eu dei uma olhada nesses dados, né? Geralmente o censo da educação básica, censo da educação
superior mostra para a gente esses dados, às vezes costuma ser assim, 0,1%, 0,2%, mas quando você olha no universo, isso significa ali 50 mil, né, 40 mil, às vezes até mais profissionais que não têm essa formação. Então, eu entendo pela sua pergunta aqui, ó, ensino médio, habilitação e magistério, ou curso normal e magistério, para mim, ele é da mesma forma. O que pode ser diferente aí é que, às vezes, a pessoa cursou o ensino médio e voltou lá e fez aquele ensino médio de 1 ano e meio, que era só uma habilitação técnica para comprovar. Ele não foi concomitante, ele fez depois. Tá? Mas, geralmente, agora, os concursos já exigem o curso superior em pedagogia para atuar nos anos iniciais, mas, segundo a lei, ainda é admitida aí a formação em nível normal. Espero que tenha respondido aí a questão. Bom, gente, infelizmente, atingimos o nosso teto de horário, e com muito pesar, porque, como eu disse, reiterando, né, uma discussão rica, interessante, que nos instiga muito. E essa mesa virtual, né, gostei demais quando a abordagem do Daniel, né, da virtualidade. Eu vou levar isso para a vida, viu, Daniel? Porque agora é o que a gente tem, né? É o que a gente vai lidar, é o que a gente vai construir. Então, assim, essa mesa foi riquíssima, né? A abordagem interdisciplinar e rica, como a formação de vocês, né? Como a pesquisa de vocês, a gente que já conviveu e sabe disso. Então, parabenizar, agradecer demais por nos brindar, né, nesse finalzinho de noite, de quarta-feira, com essa discussão tão rica. Agradecer a todos também que participaram, tivemos uma participação aí entre 150 e 160 participantes, olha só, excelente, né? Então, agradecer a todos e todas que participaram e a vocês que trouxeram essa reflexão aí para a gente. Infelizmente, a gente... E eu vou aproveitar aqui, Cris, só para fazer uma merchan da pedagogia hospitalar, só quem assistiu. Assistam lá, amanhã tem mais. A gente está muito bacana, viu? Fazendo a propaganda aqui, foi uma pesquisa que a gente fez, né, Nil e Daniel? Então, vocês vão falar amanhã também. E eu vou falar também da minha experiência do Hospital da Baleia. Então, quem quiser, e do projeto de extensão, tá? Então, espero vocês amanhã. Isso mesmo. E olha, reitero todos os elogios e agradecimentos, os abraços de saudade, de orientação de TCC, viu, para vocês. Muito obrigada, viu, gente? Tudo de bom, boa noite. Gostaria de agradecer você também, né, pela mediação do momento e agradecer o pessoal que participou, né, obrigada aí pela participação, obrigada pela contribuição, pelas questões, e aos meus 2 amigos aí, parceiros de mesa, Marcilene e Daniel, muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, é sempre um prazer enorme trabalhar com vocês. Eu também quero agradecer a mediação da professora Cristiane, minhas queridas amigas e colegas Marcilene e Nilzilene, aí que a gente está sempre junto aí, em algumas discussões, enfim, e principalmente a participação de vocês, né? Porque é essa participação que enriquece muito a apresentação. Tá bom, gente? Um grande abraço aí, boa noite a todos e a todas. Boa noite. Um abraço para você, tudo de bom, bom descanso. Obrigada. Obrigada.